Muito boa tarde. Está no ar a Revista da Semana, programa de 18 de junho de 2021. A Revista da Semana é um programa semanal da Diana FM com um painel fixo de comentadores constituído por Silvério Cunha e José Faustino, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Vamos já avançar para o primeiro tema, escolhido pela nossa redação, se calhar o tema mais importante da semana, um desentendimento, entre aspas, entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. O Presidente da República disse que com ele não haveria recuos no desconfinamento. Mais tarde, o Primeiro-Ministro disse que ninguém, nem mesmo o Presidente da República, pode dar essa garantia. Ora, Silvério Cunha, que análise faz deste episódio? Bom, boa tarde antes de mais aos ouvintes e aos colegas daqui aqui da rádio. Bem, antes de mais, a coisa até foi mais grave num certo sentido, porque o Sr. Presidente da República depois disse que, já na Hungria até, disse que quem não ia ao Primeiro-Ministro era o Presidente e não o contrário. Ora bem, eu creio que houve aqui duas coisas que devem ser sublinhadas. Em primeiro lugar, claro que nas redes sociais houve alguma celeuma enorme a favor e contra Marcelo, e eu acho que ambas estão erradas. Aqui não se pode ser a favor nem contra por uma razão, porque é assim, nós somos um regime semipresencialista mitigado, de base parlamentar, o que quer dizer que o Primeiro-Ministro de facto responde perante o Parlamento, mas o chefe de Estado pode demitir o Primeiro-Ministro e dissolver a Assembleia da República, isso é em determinadas circunstâncias, e o Primeiro-Ministro, seja como for, tem que atender ao poder moderador do Presidente da República. O Presidente da República tem legitimidade própria. Nos regimes puramente parlamentares é que o Presidente da República tem um poder moderador muito, muito limitado. Nas monarquias parlamentares, ou nos sistemas parlamentares puros, como sei lá, a Itália, onde, por exemplo, o Presidente, que até é eleito pelo Congresso italiano, não é eleito diretamente, acontece que o Presidente tem um poder, digamos assim, mais limitado, ainda que tenha margem. Acontece que aqui em Portugal é diferente. Aqui em Portugal, de facto, o Presidente tinha mais poder, até na origem constitucional, mas passou a ter menos, mas tem, apesar de tudo, um poder moderador que é proveniente da sua legitimidade própria. Portanto, atenção, o Primeiro-Ministro tem que atender a esse poder moderador. Agora, é verdade que o Primeiro-Ministro responde perante o Parlamento. Ora bom, o que eu penso é que houve duas coisas, no tanto aqui, que empolaram a questão, ou melhor, houve uma coisa que empolou a questão, que foi, a meu ver, Marcelo reagiu com uma certa, digamos, irritação, embora ligeira, àquela afirmação do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro disse aquilo, ele depois desvalorizou. Eu acho que António Costa soube sair muito bem daquilo, que disse que não havia problema nenhum, toda a gente não lhe passaria pela cabeça se sobrepôs ao Presidente da República. No fundo, eu acho que foi um pedido de desculpas implícito ao chefe de Estado, e acabou por dizer que, na verdade, tinha sido uma observação de cariz técnico, quer dizer, ninguém pode dizer nada, digamos, especialmente, ninguém pode prometer nada. Claro que é também preciso contextualizar o que disse o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Quando ele respondeu e disse que por ele não iria a desconfinamento, foi uma resposta correta a uma pergunta que lhe colocaram os jornalistas, que é muito importante. É que, no fundo, insinuaram os jornalistas que os especialistas é que mandavam. E ele disse, não, os especialistas dão conselhos. Quem manda são os políticos e quem é eleito. E, portanto, comigo não contem com um confinamento no sentido absoluto do termo. Portanto, a resposta de Marcelo Rebelo de Sousa está correta, do ponto de vista institucional e até jurídico e constitucional. Portanto, ele deu uma resposta correta. Eu acho que a reflexão do Primeiro-Ministro pode ter sido um desentendimento sem consequências, porque foi uma resposta no sentido de dizer assim, bom, mas ninguém pode dizer nada à partida, porque, na verdade, ninguém pode prometer nada. Isto é assim mesmo, que podem acontecer imponderáveis. O chefe de Estado reagiu um bocadinho, na minha opinião, um bocadinho irritado na Hungria, porque também podem ter dito assim, os Primeiro-Ministros quis desautorizá-lo. Eu penso que não foi o caso. E seja como for, há uma coisa que é verdade. O António Costa soube tirar valor à questão, mas é verdade uma coisa que eu defendo. O chefe de Estado tem poder próprio e, portanto, o Primeiro-Ministro não pode dizer por aí simplesmente, eu não tenho que ouvir o Sr. Presidente da República. Não, tem que o ouvir. E o Presidente da República tem uma palavra a dizer, porque ele tem de facto poder próprio, e isso é uma coisa que é importante, porque nós julgamos que o nosso regime é um regime misto, e portanto, calma, não é? Portanto, eu julgo que não teve consequências, ambos acabaram por se portar bem, porque o Marcelo não voltou a falar, António Costa disse uma coisa que era verdadeira, e ele também, António Costa, desinflou a polémica, e o chefe de Estado não voltou a falar na questão, e a coisa terá morrido ali, penso eu. José Faustino, boa tarde, a sua opinião. Boa tarde a todos. A minha opinião é que desta vez António Costa tem a razão toda. O que ele disse foi que ele podia ter dito de outra maneira, disse
nem o Sr. Presidente da República pode dizer que não regredimos nas medidas de confinamento, mais ou menos isto. Ele podia ter dito de outra maneira. Nem Deus Nosso Senhor pode dizer isso. Claro. E já não ofendia ninguém. Mas ele tem razão. Portanto, de facto, eu lembro estas coisas. Portugal entrou mal ou bem, umas vezes mal, começámos mal, depois emendámos justamente quando António Costa descobriu, como ele gosta sempre, um bode expiatório, se a coisa corresse mal, desculpa-se com esse bode expiatório, que são os cientistas. Mas os cientistas não se importam, têm dado a cara, têm dado a sua opinião, que não são convergentes, há opiniões divergentes nos próprios cientistas, mas ninguém quer que sejam os cientistas a decidir ou a mandar. Eles, com certeza, como qualquer ser humano, ficarão muito mais satisfeitos se a sua opinião for avante. Mas se perderem, paciência, não desistirão, com certeza. Agora, nós não podemos negar a ciência, e desde o princípio que há aqui duas balizas muito grandes, que é o vírus estar disseminado na comunidade ou, e depois, para resolver isto, atingir a imunidade de grupo. Ora, o vírus anda espalhado por aí, e a situação não é pior porque temos os efeitos das vacinas. Aliás, nós tivemos aqui em Évora, num lar, essa primeira experiência, grande experiência em Portugal, que foram 12 ou 15 velhotes que contraíram o vírus, mas estavam vacinados, não sentiam nada. Eles estavam aborrecidos, porque é que tinham que estar isolados, porque não tinham nada, estavam todos contentes, acho que pessoas com 90 anos, e então viu-se o resultado da vacina. E isso diz-nos que era o que diziam os cientistas, e na prática isso verificou-se, e em vários sítios. Isso diz-nos que eles não adoecem, mas que podem transmitir o vírus, e ainda não se atingiu a imunidade de grupo. Fala-se em 60%, 70% da população vacinada. Eu sou pessimista, se calhar, não sei porquê, tenho um pressentimento, talvez um bocadinho mais. Fico mais descansado quando for 80% ou 90%. Ou seja, a coisa não está pior em termos hospitalares por causa das vacinas, porque os grupos de maior risco estão vacinados. E o que o Primeiro-Ministro disse, e para mim, com toda a razão, ninguém pode afirmar, nem Deus Nosso Senhor, que isto não volta para trás. Aliás, a situação está a evoluir em Lisboa, de tal maneira iremos falar adiante, que eu não tenho dúvidas nenhuma. Se aquilo que se está a passar em Lisboa fosse em Évora, tínhamos uma cerca sanitária como houve em Odmira. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Ia tudo confinado. Agora, Lisboa é Lisboa. Agora, também sabemos que o Estado não tem capacidade, nem vontade, de ajudar as empresas. Agora, enverdámos por um caminho de confinar, desconfinar, fase de desconfinamento, fase de confinamento, anda para a frente, anda para trás. É um método com o qual me agrada, é um método com que eu concordo. Há parâmetros, há o tal cubo mágico, mal ou bem, é o que temos, acho que vale. Infelizmente, a Ordem dos Médicos propôs agora um novo cubo médico com duas variáveis, já que necessita de outras subvariáveis, muito mais dados, que infelizmente o Serviço Nacional de Saúde não tem dados para trabalhar com aquilo. Portanto, não se pode trabalhar dentro daqueles parâmetros. Portanto, apesar da vacinação e apesar de não haver uma gravidade maior nos hospitais e nos cuidados intensivos, o que é certo é que o número de infectados está a aumentar e, portanto, ninguém nos diz nada, nem sabemos nada sobre isso. A agravar tudo isto, há mutações do próprio vírus que podem vir a piorar bastante isto. Portanto, ninguém pode aqui ter a certeza absoluta, nesta altura do campeonato, em dizer que o processo que é irreversível. Aliás, eu digo-vos o seguinte, se nós olharmos com atenção para o que está estipulado, e eu acho que o governo não tem jeito para acertar nas coisas, tem tendências para as atrapalhadas. Há uma outra atrapalhada e coisa. Mas se formos ver, as condições, as perspectivas para este verão são piores que o ano passado. E, no entanto, em termos pandémicos, o ano passado era muito pior. Ou seja, a situação não está completamente resolvida. Portanto, eu acho que, costuma-se até o lavado dos cestos é vindima, neste caso, até atingir a imunidade de grupo,
é que nós podemos estar mais descansados. E mesmo assim, é bom, digo eu, não sou especialista, haver ali uma margem de tempo para vermos o que é que acontece. Porque a economia já sabe que sente disso, com certeza que sim. Mas, como digo e repito, optamos por jogar entre a economia e a vida das pessoas. Felizmente, estamos com menos mortos, com menos pessoas doentes, mas a situação não está completamente segura. E também há a haver cedências, e tem que haver cedências. É por causa das atividades económicas, com certeza que sim, assumidamente, mas com conta, peso e medida. E quando os índices sobem acima daquilo que está estipulado, tem que se recuar. É o caso de Lisboa, que iremos falar adiante, tem que recuar, é evidente. Portanto, eu desta vez acho que António Costa tem razão. Eu acho que as atitudes prudentes, eu lembro aqui a atitude da Câmara de Évora, que tenho aqui elogiado várias vezes, que foi de uma grande prudência, é não criar expectativas falsas nem coisas nenhuma dessas. Não há Feira de São João, ponto final, parágrafo. Pronto. Isto são atitudes prudentes. Dizer até à imunidade de grupo, nem desde Nosso Senhor nos vem dizer como é que ninguém sabe, só se for Deus, pode dizer assim, nem o Presidente, nem ninguém. Eu acho que é uma atitude avisada e prudente. Portanto, e sou muito crítico deste governo de António Costa, mas desta vez eu acho que ele falou bem. Vamos avançar para o próximo tema. Falamos sobre as medidas mais recentes tomadas pelo Governo em relação à área metropolitana de Lisboa, onde está proibida, onde foi decidida a proibição de circulação de e para a área metropolitana de Lisboa ao fim de semana, numa altura em que os novos casos de Covid-19 em Lisboa e Val do Tejo representam cerca de 70% dos contágios a nível nacional e os especialistas já admitem que esta região estará já a sentir o efeito de uma nova vaga. Silvério Cunha. Pois, os especialistas, eles dividem-se um bocado. Eu, por acaso, ouvi na televisão, houve alguma divisão. Há quem diga que não é a quarta vaga, há quem diga que, no fundo, é o resultado do desconfinamento natural. Há quem diga muita coisa. Agora, a questão que se coloca para mim é esta, que o problema de Lisboa, Lisboa e Val do Tejo, é que é a grande Lisboa, que tem 3,5 milhões de habitantes, pelo menos, e acontece que, obviamente, o que lá se passa, naturalmente, afeta, digamos assim, todo o país, porque na prática acaba por afetar todo o país, direto ou indiretamente. Acontece que, realmente, as medidas de confinamento são medidas que, portanto, lá, relativamente a Lisboa, tem sempre um impacto muito maior e que ultrapassa a própria Lisboa. É óbvio que isto vai ter alguns custos, como é evidente, e eu creio também que estas medidas do governo, apesar de tudo, são medidas relativamente tímidas, ou seja, e eu acho que há uma razão para isso, porque a verdade é esta, as pessoas estão já muito cansadas. E, notadamente, está tudo a ficar um bocado descontrolado. Aliás, ficam cansadas de muita maneira. Por exemplo, eu vi nos noticiários, em jornais, nomeadamente, que há agora estudos que mostram com clareza que 53% dos jovens estão com depressões. E eu compreendo isso nos jovens, que os jovens têm muita capacidade de adaptação, pela idade. Eu lembro, sei lá, eu lembro perfeitamente quando tinha 23 anos, parecia que nós fazíamos tudo o que fosse necessário, não é? Lembro, olha, quando o José Fausto também se lembra disso, quando cumprimos o serviço militar, tínhamos que fazer mil e uma coisas que hoje nem passa pela cabeça dos jovens com a mesma idade. Mas acontece que a verdade é esta, é que os jovens ao mesmo tempo são mais frágeis e também estão habituados, isto é uma questão também de civilizacional e cultural, estão habituados a uma capacidade de saída e de convívio que hoje, de facto, atingiu, digamos assim, níveis nunca vistos antes. Ora, acontece que esta história das máscaras, esta história dos confinamentos, o facto de terem estado muito tempo fechados, etc., faz com que, efetivamente, agora haja uma reação que é descontrolada. Aliás, eu dou um exemplo que me parece claro. Por exemplo, nós na universidade, por despacho da minha reitora, acontece que as pessoas têm que andar de máscara, alunos inclusivamente, toda a gente cumpre, não há problema nenhum, não tem havido problema nenhum.
No entanto, a verdade é que os jovens, quando saem, tiram máscara e montam-se uns em cima dos outros, nos bares, nos restaurantes, etc. E eu acho que aquilo é uma medida mesmo digamos assim, é uma, como diria, uma espécie de catarse, quer dizer, é uma catarse. A pessoa que está muito presa, normalmente liberta, assim pronto, e até imprudente. Ora, eu penso neste momento a sociedade portuguesa, no seu conjunto, não são só os jovens, no seu conjunto, grandes setores da população atingiram esse momento em que se fartaram já. E torna-se muito difícil criar medidas de confinamento realmente muito fortes. Mas elas têm que ser seguidas por uma razão, porque senão isto começa a ser já mais complexo também. Queria chamar a atenção para um ponto para terminar. Eu aposto numa maior vacinação, e que dizem que em Lisboa está mais atrasada que no resto do país, não sei se é verdade ou mentira, e se fosse preciso eu acho que devia haver uma vacinação em massa agora em Lisboa nos próximos dias, a um nível, digamos, brutal. Porquê? Porque, de facto, concentra grande parte da população portuguesa. Um terço da população portuguesa está na zona de Lisboa. Em segundo lugar, por uma razão, que é para atrasar realmente a progressão do vírus. E em terceiro lugar, noto uma coisa, noto que já reparei que nos internados, melhor, nos infectados, a maioria já é entre os 20 e os 29 anos. E acontece que já sucederam os primeiros casos de pessoas jovens que têm estado um bocado aflitas com o Covid. Portanto, é aquela coisa de que o Covid não faz mal, senão a pessoas mais idosas e tal, e que é um bocado, estão a aumentar a percentagem dos casos, até porque estão agora a apanhar quem não está vacinado ainda. E, portanto, eu penso que é fundamental, digamos, esse tipo de vacinação maciça, porque é a única forma que agora há de quebrar o ímpeto do vírus. Enquanto é tempo, porque estas, como dizia o José Faustino há bocado e com razão, dizem que esta variante Delta é uma variante que é sendo a mais perigosa, no entanto as vacinas estão a resistir à variante Delta. Mas vai ser inevitável que apareçam outras variantes, isso é inevitável porque os vírus têm mutações, centenas de mutações, e depois algumas são as piores e outras são inócuas. E acontece que é inevitável, como o vírus da gripe, etc., que haja outras mutações. E se acontecer uma mutação muito pior, nessa altura voltamos um bocado a estaca zero. Não direi a estaca zero por completo, mas acontece, está provado que, que as vacinas que estão neste momento protegem sempre 70% contra grandes infecções e contra formas severas de infecção, mas isto quer dizer que, no fundo, estão a morrer pessoas. E, portanto, o confinamento também tem que ser assumido pela sociedade e consciencializado pela sociedade, porque eu também acho que houve aqui um esquecimento, um entusiasmo muito grande com as vacinas, e com isso as pessoas também esqueceram-se um bocado de que, apesar de tudo, morrem pessoas. Ora, não podemos pôr a questão dessa maneira e admitir que agora se pode morrer gente, digamos, sem problemas, quer dizer, porque há vacinação. Não, tem que haver grande vacinação, mas tem que haver também cuidados, pelo menos mínimos. E esses cuidados mínimos passam por algumas medidas de confinamento que, a meu ver, vão ter custos, mas, na verdade, têm que ser levadas a cabo, mínimas. E a vacinação, de facto, como digo, insisto e termino, devia ser agora feita naquela zona maciçamente. E acho que tem que ser mesmo maciçamente para ver se conseguimos a tal imunidade de grupo o mais depressa possível. Só para dar uma ideia numérica, o José Faustino disse que enfim, só ficava sossegado com 80%. Ora, é bom lembrar uma coisa, neste momento já há mais 6 milhões de pessoas vacinadas com uma dose, mas na verdade só há 2.700.000 assim com as duas doses, portanto 27%. Nós estamos no fundo com 27%, 27% é muito pouco, muito pouco, muito pouco. E é por isso que para atingirmos os 70% vão ser 7 milhões de pessoas com as duas doses. Ora, ainda é mais do dobro do que está atualmente. Eu até digo sinceramente que o Sr. Vice-Almirante disse que em 2 meses conseguiríamos isso. Eu não sei se conseguiremos, para ser franco, não sei se conseguiremos. Porque há pessoas, tem que só mediante realmente agora carregar na vacinação em massa e em certas zonas até do ponto de vista, incidindo mais em certas zonas que noutras. Bem sei que há pessoas que vão logo protestar e dizer que estamos a beneficiar Lisboa mais do que não sei onde. Eu acho que devemos assim, beneficiar as regiões onde há mais casos. E neste caso tem que ser assim. E se for necessário. José Faustino, a sua opinião? A minha opinião é essa, é que em Lisboa a situação não está de facto a crescer. E como dentro daquilo que o professor Silvério Pinheiro estava a dizer, aquela vacina da AstraZeneca ainda por cima tem um azar aqui não temos que esquecer aquilo. O intervalo entre a primeira e a segunda dose são 3 meses, aquilo é demasiado, as outras são 4 semanas e aquela é 3 meses, é muito tempo. E como aqui dissemos, e é o que dizem os especialistas, isto só se resolve com a vacinação completa, com as 2 doses, para se atingir os tais 70% aproximadamente
de resistência à doença. É verdade que não se pode fechar tudo, mas, por exemplo, o Presidente da República e o Governo gostam de andar sempre nas ruas, há anos que andam em campanha eleitoral, fazem sempre campanha eleitoral permanente, podiam fazer uma grande jogada de campanha e virem-se instalar com o Governo em Évora, por exemplo, que é um sítio que está calmo, ou em Beja, ou em Porto Alegre, ou outro sítio do interior, e deixar Lisboa mais confinada, sem prejuízo das atividades económicas funcionarem, e volto a dizer, de se compensar quem tem que ser compensado. Em relação à vacinação, eu estou convencido que a vacinação, a ideia do professor Silvério Cunha, naturalmente, do ponto de vista teórico, eu subscrevo-a. Aliás, andava tudo muito aflito porque o Alentejo ia à frente. O Alentejo ia à frente por razões naturais, porque temos uma baixa densidade de população, temos um terreno, temos muita coisa e pouca gente. Em Lisboa estão todos concentrados, aquilo às tantas ocupam muitos metros quadrados, é um problema. Mesmo assim, por exemplo, em Évora, a Arena de Évora tem excelentes condições para desempenhar esta função da vacinação e a Câmara de Évora viu-se obrigada a fazer um arrendamento de um espaço privado por um preço nada baixo, enfim, preço de mercado, não vou discutir, porque a Arena não tem condições em relação a esta altura do ano, em questões de temperatura, portanto a Arena não tem ar-condicionado, penso que é um espaço que nunca o poderá ter, não sei, e dentro da evolução não vou discutir isso. O que é certo é que a Câmara, e bem, mudou de espaço, e portanto o espaço não está ali logo como a gente quer, há coisas, há prós, há contras. Eu não sei se é possível em Lisboa, fala-se em Lisboa e Val do Tejo. Val do Tejo vai até Santarém, é uma coisa muito comprida. Agora, a zona da Grande Lisboa, chamada Grande Lisboa, é complicado de arranjar alternativas para fazer vacinações. Eu acho que se o vice-almirante não está a intensificar mais é porque ele vê que não há ou que não haverá possibilidades de o fazer. Aliás, as coisas em termos informáticos e de inscrição também não têm corrido da melhor forma, têm corrido da maneira possível. E isso leva com certeza a ter alguma prudência e não fazer uma coisa, uma vacinação massiva. Portanto, estou convencido que será essa a dificuldade, teoricamente, com certeza que estamos de acordo. Portanto, onde há risco é que tem que se atacar. Agora, há uma coisa que é certa, eu não quero, nem eu, como português que não sou de Lisboa, não posso querer mal a Lisboa, posso brincar, mas quando se fala a sério, eu não posso querer mal a Lisboa. Não quero prejuízo para Lisboa, mas também não quero benefício para Lisboa. Eu quero que Lisboa seja tratada como Évora, como Porto, como Beja, como Porto Alegre, como Faro, como as outras cidades, como o resto de Portugal. Isso admira, estava com situações complicadas, que têm os mesmos problemas sociais que Lisboa tem, em Lisboa são piores, se tem que andar para trás, até à própria cerca sanitária, tem que se tomar esse caminho. O governo não se pode mexer. Pois bem, vá para o outro lado, venha para Évora, vá para Porto Alegre, para um sítio do interior, vá para Tomar, para Castelo Branco, para um sítio qualquer. Não tem mal nenhum, acho que é bastante interessante, até cria uma certa dinâmica, enfim. Portanto, eu acho que isto tem que ser resolvido de uma forma muito prática, muito pragmática, e tendo atenção àquilo que disse António Costa. Ninguém pode dizer que a situação não evolui para pior. Portanto, andarmos descontraídamente à balda, em todos os aspectos, não há restrições nos transportes públicos, não há restrições aqui, não há restrições ali. Eu acho bem que se abra um bocado, mas se a infecção aumenta, tem que se confinar mais. Ela diminui, desconfina-se. É este princípio, esta dinâmica que se criou. Não tem que parecer mal a ninguém. Quer dizer, salvo, com certeza, as medidas estúpidas do governo que estão aqui são metidas pelo meio, mas isso, pronto, são, como, para usar os termos também do Dr. António Costa, são os irritantes da pandemia que ele arranja, mas temos que ver com eles, portanto, é daquelas coisas, não é? Ninguém percebe porque é que um supermercado fecha à 1 e não fecha às 6, que acumula muito mais gente. Isso são coisas que vieram, atitudes estúpidas desde o princípio. Agora, os promotores de espetáculos andam zangados e com razão, fizeram uns ensaios, fizeram uns espetáculos piloto, agora não têm dados, não têm resultados, atinge o ponto da vergonha, não é uma vergonha. Essa coisa. Agora, a decisão que dali sai é
pode haver espetáculos, mas as pessoas têm que ser testadas. Dizem eles, não sei, que o teste é mais caro que o bilhete do espetáculo. Batatas para isto. Quer dizer, eu vou ao cinema, pago 5 euros, não sei, faço ideia quanto é que custa, e vou pagar um teste que custa 20 ou 30 euros, estou a dizer, calha, isto não faz sentido nenhum. Mas já agora o exemplo que utilizou do cinema não está incluído nestas novas regras. Mas não, eu há 15 dias já agora posso confessar que fui ao cinema há 2 ou 3 semanas e não fiz teste para entrar na sala de cinema. Sim, mas essa é uma coisa que há de vir, isso é mais para os concertos e para essas coisas. E o que eu acho é o tal problema que vem de trás. As medidas, isto vem desde o princípio, o problema da máscara e do distanciamento continua. Se eu tiver a máscara, posso estar mais próximo da pessoa. Se não tiver máscara, tenho que estar mais distante. Ora, como aqui o problema é meter mais pessoas no mesmo espaço, tem que andar tudo de máscara, essa é a primeira. E depois haver um distanciamento razoável. Mas o que conta para um arraial, conta para um festival. O conto para a festa do Avante tem que contar para as outras coisas. Grosso modo é o que eu acho que tem que ser. Agora, o que não pode é fazer um teste, é fazer um teste mais caro. Eu não tenho nada contra o teste. Se o teste for rápido, as pessoas com certeza não se importam, até são capazes de gostar de fazer um teste antes de ir ao cinema, ao concerto ou qualquer coisa. Agora, não podem pagar 150 euros ou 100 euros por um teste. Esperar meia hora, isso é que não é prático. Não. Tem que haver aqui um equilíbrio e também algum risco nestas coisas. Como disse o professor Silvério Cunha, muito bem, há que acautelar a sociedade, há que acautelar a questão psicológica do cidadão e há, sobretudo, dizê-lo com frontalidade, que acautelar as questões da economia, porque o país está muito mal. É bom que não nos esqueçamos disso. Agora, à frente de tudo está a vida das pessoas e a saúde das pessoas. E por isso o arraial que foi organizado pela Iniciativa Liberal no passado fim de semana é criticável. Pois, o Arraial, eu penso que o Arraial começou por ser uma manifestação política começou por ser uma manifestação política também de desafio, digamos assim, à Câmara, nesta crise que aconteceu, e portanto tinha esses intuitos, basicamente. A verdade, porém, é que depois disso a DGS é um parecer negativo, os dirigentes da Iniciativa Liberal disseram que era um parecer, não era vinculativo, e depois fizeram Arraial e juntaram 1000 pessoas ali, tudo ao molho e sem realmente respeitarem distâncias, nem máscaras, nem nada. É evidente, comparativamente com o que fez a Igreja Católica em Fátima, ou o que fez o PCP, naturalmente essa disciplina não existiu. Agora, claro, é evidente que isto tem os seus, digamos, tem custos, o Arraial tem depois aquela história do atirar ao alvo e não sei o quê. Ou pessoas ficaram muito chocadas com isso, ou há pessoas que acham que não. Eu devo dizer que, enfim, essas coisas são como tudo, e, aliás, eu acho que certamente eu vou dizer uma coisa que me lembro perfeitamente eu sei que estas coisas de tiro ao alvo e com caras políticos, onde saudades Rui Rio, diga-se passagem, só não estava a André Ventura, mas estava Rui Rio. Eu devo dizer uma coisa, devo dizer que, claro, como princípio nunca é bom, porque em política há adversários, mas não há inimigos a bater. Mas devo dizer que também isso aconteceu sempre do outro lado. E eu nunca me esqueço, em Aveiro, em 74, ter visto uma vez uma pichagem enorme numa parede de uma escola de ensino secundário, a seguinte frase: dizem que Cunhal tem um cancro. Ponto. Cancro, vírgula, cumpre o teu dever. E isto era assinado pelo MRPP. Pronto. E acontece que lembro perfeitamente isto. Claro, quem lá pôs terá sido o MRPP, porque estava lá MRPP. Acontece que isto também é um incitamento, não é de à violência, mas é também uma mensagem podia dizer que hoje em dia se chamaria de ódio, não é? Portanto, acontece que eu acho que isso cabe ainda nos chamados limites dentro do free speech. Eu aí sou um bocado como o sistema americano, quer dizer, o free speech é uma coisa em que se pode usar e dizer-se muita coisa sobre os políticos. Claro que quando se ameaça a vida e tal, aquilo foi mais uma graçola. Eu acho que, da juventude liberal, provavelmente, eu acho que o deputado Coutinho de Figueiredo fez mal em ir expor-se, a lançar ele os dardos.
isso foi logo filmado, claro, apareceu logo como sendo dirigente, o presidente do partido a fazê-lo, claro, era escusado, não havia necessidade disso. Agora, o que eu acho que foi mais, digamos, censurável em certo aspecto é isto, até para os próprios militantes da Iniciativa Liberal, é que de facto as pessoas estavam todas ali numa grande mistura e sem grandes máscaras, sem grandes distâncias, e acho que se estivessem com máscaras e tal, eu acho que a coisa passava. Aquilo foi, digamos, a meu ver, um exagero e um desafio, sobretudo foi um desafio, e acharam que podiam fazer esse desafio. Claro, é evidente que isso pode ter custos de saúde, inclusivamente para quem lá esteve, e portanto acontece que acho que não havia necessidade. Eu não valorizo muito a questão e acho que não é uma questão assim tão importante como isso, e não vamos chamar o nome da Iniciativa Liberal, mas que armaram, de facto, um grande sururu armaram, e também era o objetivo deles, que até certo ponto eu acho que atingiram o seu objetivo. Agora, claro, as consequências é que podem ser consequências mais complicadas, mas também penso que não se vão sentir no imediato, porque vão se diluir naquilo que está a acontecer em Lisboa, e não é por 1000 pessoas naquele momento que se vai descobrir que fizeram surtos ou isto ou aquilo, embora chame a atenção, por fim, para o seguinte: há dias foi detectado que um surto de um aniversário com 500 e tal pessoas causou mais de 60 ou 70 infectados logo à partida, foi logo um surto, um aniversário. Que também não lembro, também com franqueza acho que um aniversário com mais de 500 pessoas é uma festa da romba, mas acontece que, claro, isso pode acontecer. Portanto, eu penso que tem que haver prudência, e eu acho que aí houve uma certa imprudência, mas que teve um significado político. Portanto, a Iniciativa Liberal, digamos assim, diz que não foi um espetáculo, foi uma manifestação política. Agora, claro, sem a disciplina que o PCP nos habituou, que é aquela disciplina rigorosa em que as pessoas estão ali numa quadrícula que é imparável e, de facto, é única. E a Igreja Católica, devo dizer que também fez isso, em Fátima. É uma quadrícula que só realmente, eu diria, as grandes igrejas fazem isto, incluindo o PCP nessa categoria, mas estou naturalmente a brincar. José Faustino. Não estamos a ouvi-lo. Peço desculpa, liguei o microfone e não liguei. Estava a dizer que este arraial da Iniciativa Liberal tem que ser analisado em duas perspectivas: a perspectiva política e a perspectiva pandémica. Ora, na perspectiva política, como o professor Silvério Cunha disse muito bem, o que se pretendeu, o que a Iniciativa Liberal pretendeu, foi ser falada e ter tempo de antena, digamos. Aliás, eles estão muito bem assessorados do ponto de vista do marketing político. Desde o princípio até agora têm sido sempre trabalhado bem. Lembremos-nos das frases, dos cartazes, tem uma série de iniciativas bastante muito engraçadas, que as pessoas acham graça, mesmo quem não prefira a ideologia, acha graça, de facto, à propaganda deles. E aquilo que eles quiseram fazer, e a mensagem que quiseram transmitir foi: nós somos um partido político, fazemos aquilo que queremos como os outros. Portanto, nós estamos condicionados a coisas. Tem alguma legitimidade para esta mensagem, tal e qual como o Partido Comunista a tem, e todos aqueles que votaram sempre contra o estado de emergência. Portanto, eles votaram sempre contra o estado de emergência porque entendem, há um entendimento de que o confinamento não deve ser tão rígido como isso. Deve haver uma maior abertura por questões da economia e tudo isso. Foi sempre onde se baseou a Iniciativa Liberal, o PC, pelo menos estes dois. E daí que votaram sempre contra. Não podemos, dizia o Jorge Martins, não podemos fechar a população toda em casa. Coutinho de Figueiredo ia mais ou menos dentro do... É curioso, um partido mais radical, um partido liberal, mas neste ponto coincidiam. E por motivos diferentes e também compreensíveis. Claro que não podiam estar na quadrícula, porque uns movidos pela fé católica, outros pela fé do comunismo, estavam na quadrícula. Ora, um partido liberal, cada um faz aquilo que quer, portanto há liberdade, e é difícil pô-los na quadrícula. Da análise pandémica, é evidente que é um erro, portanto, são todos erros aqueles que se fazem contra as normas mais ou menos que estão instituídas. Agora, vamos ver, o professor falou naquele aniversário, essas coisas, parece-me, eu desde o princípio que sou um bocado cético àquela conversa das infecções em família, parece que só em família é que as pessoas se infectam.
nos autocarros apinhados de gente, no metro ninguém se infecta. Uma coisa fechada e tudo isso. Não vou muito detectar, não se consegue detectar o surto, não é? Exatamente, é mais isso, não consegue, portanto eu não vou muito nessa conversa. E portanto, é de repreender a iniciativa liberal, com a iniciativa do Arraial que teve, mas não passa disso. Quer dizer, agora, o objetivo deles foi justamente esse, foi serem falados e foram falados. Muito bem, vamos lá então avançar para o próximo tema. Há mais uma polémica envolvendo o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, porque no início deste mês disse que havia a hipótese de alojar imigrantes na prisão de Caxias e que essa hipótese estava a ser estudada, mas afinal o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais já tinham assinado um protocolo em fevereiro. Silvério Cunha. Pois, é uma atrapalhada. Acontece que o grande problema aqui que se põe é mais simbólico do que material, digamos assim. O ministro Cabrita é um panzer, como eu diria, é um daqueles panzers alemães que quando vai por ali à frente e arrasa tudo à frente, e nesse sentido ele não se preocupa muitas vezes com aquilo que diz, nem se preocupa muitas vezes com aquilo que, digamos assim, com a coerência que as coisas exigem. É simbólico porquê? Porque no fundo isto foi dito no Parlamento. E no Parlamento, um ministro no exercício das suas funções é criado. Não pode ser inexato, não pode cometer erros, nem digo até mentir. A questão de mentir até posso estar de barato de achar que ele não mentiu. Mas não mentiu por uma razão, porque um ministro pode não saber tudo, pode ter sido uma falha do seu staff, etc. Mas nessa altura estamos falando de incompetência. E, portanto, que também não é admissível. Portanto, o problema que se põe é esse, é que quem está, eu costumo sempre dizer, o ser ministro, primeiro-ministro, chefe de Estado, etc., é, em funções públicas, pôr a fasquia muito elevada. Eu, como costumo dizer, é assim, se a fasquia está elevada, a pessoa tem que saltar acima dessa fasquia. Paciência, é a condição das coisas, não é? Portanto, se a fasquia está a 1,90 m, tem que saltar pelo menos 1,95 m, 1,93 m para superar a altura. Ora, põe-se também aqui isso, que é, se exige que um ministro faça afirmações rigorosas no Parlamento, claro que não pode cometer erros e dizer assim, isto é assim, para descobrir-se que afinal de contas não é assim, já estava a ser resolvido, qualquer coisa do género. Eu penso que hoje isso é muito escrutinado. Já lá vai o tempo em que os políticos podiam cometer grandes erros e inexatidões, aliás, devo dizer que já lá vai o tempo, desde há muito tempo, deve dizer-se. Isso era assim já no século XVIII, século XIX, não foi assim no século XX, e já lá vai o tempo em que, inclusive no nosso sistema democrático, sei lá, o Dr. Mário Soares era conhecido pelas gafes que dizia, uma vez eu lembro perfeitamente numa conferência de imprensa, falar-se na dívida e ele dizer que na altura era de já 300 milhões de dólares e ele falar em 300 mil dólares com uma candura enorme, como se nada fosse, e depois os jornais, lembro-me eu perfeitamente, corrigiram a coisa, disseram, não, ele enganou-se, não foram 300 mil, foram 300 milhões, que faz uma diferença, não é? E acontece que ninguém criticou, ninguém disse nada, o Dr. Mário Soares podia dizer isso à vontade e na calma. Eu acho que nessa altura todos podiam cometer essas inexatidões. Hoje em dia não, porque se parte do princípio também de que quem exerce funções deste tipo tem que ter um staff muito à altura, muito rigoroso, muito competente. Ora, não se admite que seja menos que isso, sobretudo no Parlamento, o Governo responde perante os deputados e, portanto, não pode cometer erros do género de dizer coisas que, à partida, depois não correspondem à verdade, por inexatidão que seja, mesmo por inexatidão que seja. E eu penso que o ministro Cabrita, sob esse ponto de vista, como eu digo, é um panzer, não se importa e faz um bocado aquilo que acha. E eu penso que tem que haver mais cuidado nisso. E, portanto, eu olho para isto como sendo, não a mentira, mas não tiro gravidade ao problema. Para mim a questão não está na mentira. Está que no exercício de funções perante um órgão de soberania, que é o Parlamento, de quem o Governo depende, acontece que não pode haver inexatidões, não pode haver erros desses. Não pode ser assim. São coisas que eu acho que à partida não se admitem como princípio. Seja a importância que está em causa, seja qual for, seja a importância do assunto, é assim, o ministro diz uma coisa, diz aquilo, acabou, e o que disse foi o que quis dizer, tem que se pressupor isso. No fundo o ministro está perante legisladores e o próprio ministro, que no Conselho de Ministros pode também emitir legislação, acontece que pressupõe há uma coisa que nós aprendemos nos bancos das faculdades de Direito, que é, o legislador quando diz uma coisa, pressupõe sempre que disse o que queria dizer. Ora, portanto, pressupõe-se que ele não se engana, que ele não mente, que ele não diz o contrário, que ele não comete inexatidões, que ele não é incompetente. Pressupõe-se isso, não é? Portanto, tem que ser. Pressupõe-se que ele e é isso que eu acho que é censurável nas declarações dele. José Faustino.
O nosso país atingiu um ponto de barulheira, de gritaria total. Fala-se, mas não se faz nada. Portanto, é conversa, conversa, conversa. E aquela reforma do CEF é uma reforma pragmática de resposta, de dividir o CEF, a parte fronteira fica com a Guarda, a outra parte fica com a lá mesmo. Tinha muito mais sentido aquela proposta que o ministro Cabrita ficou todo zangado com o comandante da PSP e de uma vez por todas devíamos pensar de facto em ordenar as nossas forças de segurança, a GNR, a Polícia Judiciária, todas essas coisas, devíamos pensar um bocado nisso. Deviam pensar eles. Nós aqui pensamos, eu acho que as coisas, que é um exagero, tanto a polícia para aqui, a polícia marítima, a polícia disto, a polícia daquilo, a polícia acho que não, o país é pequeno, faz lembrar a regionalização. Uma região a dividir-se em região e uma polícia a dividir-se em polícias, é a mesma coisa. Não, isto não faz sentido absolutamente. E depois fala-se, tudo e de nada, administram-se empresas como os aviões na televisão, dão-se opiniões sobre a compra qualquer dia, sobre um balde de plástico, qualquer coisa é discutido na Assembleia, a contratação de pessoal também é discutida, enfim, tudo é discutido, como agora dizer, o escrutínio público, é uma aparente democracia, tudo na praça pública é falado. E o ministro Eduardo Cabrita é um indivíduo que gosta de falar à vontade e está convencido que está num regime totalitário. Portanto, é o feitio dele, diz aquilo que lhe vem à cabeça e mente conforme ele lhe apetece. Portanto, não acontece nada, porque ele tem até uma certa razão, porque ele faz o que fizer e tem feito muita coisa, não lhe acontece nada. E até pode fazer mais. Ele pode mentir à vontade, porque a outra ministra, a camarada dele, dos incêndios, não mentiu e foi embora. Portanto, outros que têm ido embora sem mentirem, mas ele mantém-se. E, portanto, ele está à vontade e diz aquilo que lhe apetece. Porque eu sei lá o que é que eu vou a mentir. Eu não acredito que mentiu só por mentir. Diga, deixa-me cá enganar esta gente. Não. Ele devia ter dificuldade naquela altura, que nós não conseguimos situar exatamente no que é que estava a passar e o contexto, em que havia 15 mil euros, aquilo é pouco, uma obra pequena, de adaptação de instalações para fazer uma parte prisional para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Cá está. Cada um também tem uma prisão. Faz-me lembrar, não sei se o professor, quando era miúdo, brincava aos presos e aos polícias. Claro. Exatamente, montavam-se as prisões em vários sítios, conforme desenhava-se no chão, e aqui cada um tem uma prisão. Portanto, eu acho que se o nosso sistema, e bem, não quer castigar as pessoas, mas quer reinseri-las, quer que elas melhorem e depois reinseri-las na sociedade, então as nossas prisões devem ter condições que infelizmente não têm. Também se percebe que um imigrante que aparece no aeroporto sem papéis, sem credenciais, ou eventualmente tenha cometido algum crime, ou seja, suspeito disso, que tem que estar numa prisão de transição, ou as pessoas que estão para aguardar fazer depoimentos perante o tribunal, que têm estado numa prisão ali mais perto, prisões das polícias, da judiciária, etc. E tudo isso se percebe. Agora, o que talvez não se perceba é estas prisõezinhas, e o ministro Cabrita, na altura, talvez tivesse dificuldade em explicar a coisa. Então, resolveu a coisa da melhor forma, como sente-se impune e está à vontade. Não há nada, não se fez coisa nenhuma, já tinha adjudicado as obras. Mentiu. E depois? Ele pode mentir. O que é que lhe aconteceu? Não acontece nada. Mas não deve. Professor, vamos lá ver. Não deve haver mais responsabilidade. Portanto, não deve haver responsabilidade. Não se deve governar na praça pública. Deve-se governar com recato, dando conta à Assembleia da República. Não deve, mas faz. Não se deve mentir, mas mente-se. O que é que acontece? Nada. Qual é o problema? Eu ainda não perdi a esperança de ver, eu não vou ver, não é? Mas quem quiser ver, em canal próprio, se calhar há um que é o canal Parlamento, o canal Governo, em que assistimos em direto ao Conselho de Ministros. Isso é que é democracia. Faz-se como nas câmaras. As câmaras têm uma reunião pública de câmara, onde o público pode assistir. Pode até ser transmitida para a rádio. Mas é claro que como isto não tem sentido nenhum, faz sentido nenhum isto, eles têm, o Executivo Camarário tem que fazer reuniões à porta fechada. Portanto, há as reuniões internas deles
e há as reuniões para o público. Portanto, a gente qualquer dia vai ter isto. Eu acho que isto não é a forma de gerir coisa nenhuma, mas é a minha opinião, vale o que vale. Portanto, não se deve, mas faz-se. Porque é que o ministro Cabrita nada de mentir? Então, nem lhe acontece nada, mente à vontade dele, faz como lhe apetece e como ele acha melhor. Muito bem. Vamos lá avançar para o próximo tema. Já é conhecida a decisão instrutória do processo relacionado com a derrocada da Estrada Municipal 255 em Borba há 2 anos e meio, mais ou menos, foi em 2018. O Presidente da Câmara, o então Vice-Presidente da Câmara vão a julgamento. No caso do Presidente da Câmara de Borba, vai ser julgado por 5 crimes de homicídio, mas vão a julgamento também funcionários da Direção-Geral de Energia e Geologia, a própria empresa e também o seu diretor técnico, o responsável técnico, aliás. Não vão a julgamento o antigo diretor regional da Economia do Alentejo, João Filipe de Jesus, e a funcionária também da Direção-Geral de Energia e Geologia, Maria João Figueira. Silvério Cunha. Eu lembro-me bem dessa tragédia e que foi de facto uma coisa terrível e verificou-se que no fundo estava tudo esburacado, portanto a consistência dos terrenos era suficiente e portanto originou o que originou. Claro, é evidente que aqui eu tenho sempre dificuldades em, digamos assim, condenar a priori, porque é fácil de sempre dizer que alguém devia ter visto o que não viu, que alguém devia calcular o que não calculou, mas é evidente que quando isto mete, digamos, essas questões que têm a ver com grandes, digamos assim, que têm a ver com, digamos, materiais da própria terra, materiais que de algum modo são da natureza, levanta sempre um problema que é este. As coisas podem acontecer como podem não acontecer, e isso é um facto, quer dizer, é evidente que nós sabemos isso. Por exemplo, nós sabemos uma coisa que, segundo os geólogos, irá acontecer um dia mais tarde ou mais cedo, que é um grande terremoto em Lisboa. Ora, se nós seguíssemos, fôssemos racionais num plano puramente racional, o preço da habitação em Lisboa devia estar a baixar constantemente. Hoje devia ser o preço da chuva. Porquê? Porque estamos a aproximar-nos cada vez mais de uma data possível em que pode haver o terremoto. Claro que nós não pensamos nisso. E é evidente que não pensamos, por exemplo, em renovar todas as estruturas que em Lisboa não obedeçam aos regulamentos de construção e edificação por causa dos terremotos. Nós estamos a pensar em deitar abaixo casas e pôr lá casas novas e diferentes. Um dia, se houver um terremoto, eu acho que vai toda a gente dizer que não se pensou em uma data de coisas. De vez em quando, aliás, há especialistas que chamam a atenção para isso e dizem em Lisboa não se anda a precaver o possível terremoto que até pode acontecer no século XXIII. Ora bom, embora nós saibamos que em Lisboa, de 2 em 2 séculos, mais ou menos, tem havido terremotos, pelo menos desde o século XIV. Agora, aqui foi uma coisa um bocado diferente, deve dizer-se. Escavou-se e depois não se percebeu que não havia sustentação para a estrada. É evidente que agora aqui a questão põe-se assim, há um lado objetivamente técnico, há um lado de decisão política de autorização. É sempre o velho problema da relação que há entre os políticos que mandam fazer isto ou fazer aquilo e os técnicos que aconselham bem ou aconselham mal. Claro que a responsabilidade política existe sempre. A responsabilidade técnica, obviamente, também existe, portanto, cada uma no seu sítio. É óbvio que quando se fala em homicídio, claro que o homicídio não foi voluntário, portanto, quando muito será acusado de homicídio involuntário, penso eu, porque eu não posso dizer que o Presidente da Câmara, mesmo admitindo que tenha cometido um erro grave, não foi com dolo, não foi com intenção, eu não queria matar ninguém, não queria provocar a morte de ninguém. Portanto, eu acho que num caso destes, tem que haver aquilo que é, pronto, os tribunais vão resolver a questão, seja de que modo for, eles têm direito à defesa, presume-se a sua inocência, hão de apresentar também provas de que provavelmente poderia não acontecer o que aconteceu. Os políticos muitas vezes, também toda a gente sabe, obedecem muito àquilo que, digamos, os seus municípios querem, nem toda a gente é prudente, e portanto eu julgo com toda a franqueza que há aqui questões que são sempre questões, digamos assim, um bocadinho do imponderável. Agora, tem que haver responsabilidade num ponto, se há objetivamente, do ponto de vista técnico, ou até científico, mas do ponto de vista técnico, se há objetivamente cautelas a tomar e se os técnicos em tempo avisaram os responsáveis políticos e eles, por isso simplesmente, não quiseram fazer nada, é evidente que tem que haver uma forma de responsabilização. Não direi que é uma questão de um crime de homicídio, mas é uma questão de responsabilidade. As pessoas têm responsabilidade. Claro que
Os nossos políticos muitas vezes vão por aquilo que é mais fácil, que é contentar as pessoas facilitam, simplificam, toda a gente prefere não andar mais depressa por aquele caminho do que dar uma volta mais complicada, ainda que mais segura, e depois acontece uma desgraça, e nessa altura, pronto, trancas na casa roubada, trancas na porta. E portanto eu penso que é um bocado o que acontece muito nestas situações. Portanto, eu julgo que tem que haver esta verificação. Se objetivamente houve um não ligar, um desleixo relativamente a opiniões técnicas avalizadas, é uma coisa. Se as opiniões técnicas avalizadas também não eram muito convergentes, ou havia alguma divisão a esse nível, é outra coisa. Por fim, não dou muita importância ao facto de, digamos assim, de se dizer que o Presidente da Câmara, claro que acusado de homicídio, eu quero dizer que acusado de homicídio não é com a intenção de matar, portanto deve ser uma forma de homicídio involuntário, uma coisa que quero, ou negligência, qualquer coisa do género, não é? Agora, por isso penso que não é um homicídio, digamos, de querer matar, não é isso que se refere certamente a pronúncia. Agora, é claro, é uma situação que realmente é sempre lamentar e eu acho que, efetivamente, os políticos, nestes casos, devem seguir o princípio de precaução. E o princípio de precaução, por vezes, implica mais custos, implica mais incómodos e implica, de facto, cuidados. Agora, também tem que haver critérios uniformes, que nem sempre há. Nós sabemos que quando foi da Ponte entre os Rios, por exemplo, tinha havido uma inspeção que tinha filmado e tinha mostrado que efetivamente estavam a ser um bocadinho corroídos os fundamentos da ponte, mas que também os técnicos acharam que não eram assim tão graves como isso. Portanto, há aqui um certo grau, tecnicamente, de indeterminação em muitas coisas. Portanto, o que o Tribunal tem que apurar é se esse grau de indeterminação é um grau grande ou pequeno. Se houver um grau bastante forte de determinação, nessa altura, claro, os políticos de certeza que não seguiram, digamos, a opinião dos técnicos e, portanto, deviam ter seguido. Portanto, é uma coisa que é assim, eu para já não pronuncio sobre isso, não tenho dados sobre o processo, nem elementos sobre isso, não li nada, não tenho acesso a ele, e portanto eu penso que tem que se ponderar isso com alguma prudência, não podemos condenar à partida os autarcas porque efetivamente cometeram erros escabrosos, é preciso demonstrar que se houve erro, o erro foi escandaloso, foi uma negligência absoluta, quase eu diria uma negligência que às vezes em direito penal alguns penalistas usam, que é a negligência quase dolosa, isto é, foram muito avisados e não cumpriram, não seguiram, não deram atenção aos avisos. Só que quando acontecem casos desses, é que eu acho que nessa altura estamos perante uma responsabilidade objetiva. Nos outros casos, eu sinceramente acho que, infelizmente, claro, lamento a tragédia, mas não se pode dizer que a responsabilidade seja automática e se possa atirar logo dardos ou tiros sobre as pessoas responsáveis. Eu não conheço o processo, não sou especialista em coisa nenhuma, mas lembro-me de termos aqui discutido este assunto e volto a dizer, portanto, o problema, o professor Silva falou numa coisa, não sendo especialista, deixe-me dizer, não se trata de um problema de sustentação, sustentável é, porque debaixo da estrada é pedra. O problema é que essa pedra degrada-se com o tempo, ela transforma-se. Isso já, olha, na universidade estudam isso, em várias, na biologia, em todas essas coisas, estudam em geologia, estudam essas coisas todas. Sempre ouvi dizer isso na universidade, portanto, aquilo transforma-se e depois há outros movimentos mecânicos cá por baixo, nas pedreiras, etc. Aqui o problema é sempre o mesmo, a decisão é política ou é técnica. E em Portugal, o regime democrático tem vindo de falha em falha, espero que até à vitória final, como se uma derrota em derrota, até à vitória final. A engenharia em Portugal começou a ser maltratada quando o professor Edgar Cardoso, que foi considerado dos melhores engenheiros do mundo, que quando fez a Ponte da Rábida no Porto, era o maior arco em betão suspenso no mundo, na altura em que ele foi feito, vieram especialistas internacionais ver o descofrar da ponte para ver se ele caía, como ele diz, eles vêm ver aquela caia, ela não caiu, ainda está de pé. Vieram ver para cair. Vê-la cair. E quando esse homem, já com os seus 80 anos, disse que a pala do Sporting estava firme, e deu lá uns saltos em cima, caiu no ridículo, foi ridicularizado uma das maiores autoridades em engenharia civil. E nesse dia enterrou-se a engenharia civil em Portugal. Engrandeceu-se a arquitetura, portanto o arquiteto agora é o Deus Nosso Senhor Todo-Poderoso, que tem o seu papel.
digamos, a arquitetura, estou a dizer papel. Mas um arquiteto não é um engenheiro. Um geólogo, um especialista, um médico, um advogado. Há várias especialidades. E temos que respeitar as especialidades de cada um. E o problema que ali está é a engenharia civil, é um problema da engenharia. Ali ninguém mais corta toicinhos. É engenharia. A palavra aos engenheiros, como nas pandemias, é a palavra aos médicos. Agora, fazemos o que eles querem, ainda há bocado discutimos isso, ou não. Bom, a última decisão, como dizia Churchill, a guerra é demasiado importante para deixarmos isto só à cara dos generais. É verdade. Agora, não podemos depois culpar os políticos das decisões políticas, porque isto nunca mais acaba. Depois também começamos a culpar os juízes dos maus juízos. O indivíduo que deixa em liberdade de um tipo que ameaçou matar a mulher várias vezes, ele deixa vir em liberdade e ele mata a mesma, a gente vai julgar o juiz a seguir. Quando caímos nisto, não sei onde é que estamos, não sei qual é o regime, não sei definir. Portanto, há aqui balizas a ter em conta. O problema aqui é o politicamente correto e os bodes expiatórios. Eu pergunto, a estrada liga Borba à Vila Viçosa. Porquê é condenado o presidente de Borba e não o de Vila Viçosa? Eu tenho umas pistas. O acidente deu-se na zona de Borba. Eu não sei de onde é que vinham os carros, isso não sei mesmo. Mas eles podiam vir de Borba ou de Vila Viçosa. Mas se fosse impedido o acesso em Vila Viçosa, eles não chegavam lá. Portanto, só que a Câmara de Vila Viçosa entregou a estrada ao Instituto às Infraestruturas de Portugal. Portanto, não tinha jurisdição já sobre a estrada. Borba ficou com a jurisdição sobre a estrada. Mas repito, tanto podia fechar de um lado como podia fechar do outro. Porque é que é o Presidente da Câmara e não é o Presidente da altura das Infraestruturas de Portugal? Não percebo. Depois, sobre a questão técnica, isto não tem que saber. Do ponto de vista técnico, aqui neste caso não tem nada a saber. Como nós vamos ao médico e o médico diz, olha, o senhor tem esta doença assim, assim, devia fazer isto assim, assim. Portanto, é feito o diagnóstico e é dado a cura, enfim, ou a intervenção que tem que ser feita. Se nós temos dúvidas, até o próprio médico pode ter, há muitos médicos, isso está vulgarizado, olha, peça a um colega meu uma segunda opinião. Vamos a uma segunda opinião. Portanto, há um parecer técnico de engenharia, aos geólogos, mas da parte da engenharia, dizer é arriscado, tal. Talvez não. Isso é capaz de exagerar. Vamos pedir uma segunda opinião. Bom, se as duas opiniões coincidem, então é aconselhável politicamente, por uma questão de prudência, no mínimo, dizer assim, a estrada onde vai entrar tem a distância de 12 km. É provável que ela está sujeita a derrocadas em toda a sua extensão. Não nos responsabilizamos por qualquer acidente. E damos liberdade à pessoa, se não quer ir dar a volta para a estrada nova, vai por aquela. Se ela cair, temos pena, mas está lá o aviso está lá feito. Ou então, fecha mesmo a estrada. Finalmente, isso é que me preocupa. Com este tipo de andamento da sociedade, não estou a dizer nada, portanto, é injusto se esta gente vier a ser condenada, na minha opinião. Mas com este andar e com tudo aquilo que se está a ver no resto do país, qualquer dia não se arranja uma pessoa para ser candidato para a junta de freguesia. Quanto mais para a Câmara ou para o Ministro, ninguém quer ir. Eu digo-vos com toda a franqueza, e sob minha palavra de honra, se me oferecessem 30 ou 40 mil euros por mês, eu não queria ser presidente de Câmara nenhuma. Zero. Mas é que nem pensar nisso. Deixe-me livre. Quer dizer, eu acho que qualquer dia a gente não está a eleger cidadãos para um cargo ou outro. Estamos a eleger heróis, pessoas que dão o corpo ao manifesto. Ou então, voltamos ao tempo de Salazar, que só nomeava para o governo, uma outra exceção até que se deu mal, mas nomeava só ou professores universitários ou militares, porque quando deixavam de ser ministros voltavam para os respectivos lugares. É para aqui que caminhamos. É triste ao fim de quase 50 anos de democracia. É triste, mas é a realidade que temos. Muito bem, fica registado e vamos para o último tema, estamos na reta final do programa. Gostava de os ouvir sobre a cimeira entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Joe Biden e Vladimir Putin, ocorrida uma cimeira realizada esta semana. Silvério Cunha.
Bem, uma cimeira de soma zero, digamos assim. É uma cimeira que não veio acrescentar nada de novo, porque, como é habitual, os chefes de Estado nestas questões geopolíticas, sobretudo ainda por cima das grandes potências, têm sempre uma linha política muito constante. Aliás, os americanos sempre tiveram, os soviéticos sempre tiveram, e a Rússia de Putin também tem. Portanto, é evidente que não podia, digamos assim, Biden não podia vir invocar questões de ética política, porque eu achei graça porque há um observador, um jornalista que na televisão disse uma coisa que é verdade e eu penso exatamente o mesmo. Aliás, Putin uma vez, eu assisti uma entrevista de Putin, longa, num documentário, que foi feito sobre ele, e ele falava com uma grande tranquilidade até dos seus adversários políticos e como se nada fosse, não é? E acontece que ele podia sempre dizer, se falarmos de ética política, ele diz assim, mas vocês na América também têm lá os afro-americanos que tratam mal, e podia pôr em causa tudo, e podia chamar aos Estados Unidos uma democracia aparente, porque no fundo todos falam de valores diferentes a que dão cada um mais valor. Aliás, Putin diz que a Rússia é uma democracia, o que é, diz ele, é uma democracia soberana, isto é, uma democracia onde há o papel, digamos assim, digamos de um líder que tem poderes muito especiais. Portanto, eu julgo que quando as grandes potências se põem, digamos assim, a discutir essas questões, é sempre com muita precaução. Eu acho que a única coisa boa que esta cimeira teve foi, primeiro, os homens conhecerem-se. Relações internacionais são muito importantes. Os líderes políticos das grandes potências devem se conhecer. E quando se conhecem, podem criar, digamos assim, psicologicamente, parece que é uma coisa um bocado ridícula dizer isto, mas não, é verdade, ao longo da história, podem criar relações e, digamos, psicológicas até de entendimento que ultrapassam a simples ideologia e a simples interesse. Ponto 1. Ponto 2. Naturalmente que foi importante porque mostrou que eles não querem o retorno à Guerra Fria. Desanuviou um bocado a coisa porque, inclusive, os embaixadores neste momento estavam fora das capitais, o embaixador soviético russo tinha retirado de Washington e o americano de Moscovo, concordaram em que eles devem voltar às capitais, quer dizer que voltaram a reconhecer-se de pleno como Estados sem grandes problemas, e naturalmente que as conversas que tiveram, digamos assim, foram conversas que de facto não têm grande problema, porque Putin é um homem muito inteligente e Biden também. E são pessoas muito inteligentes que sabem o que dizer e o que fazer. Eles não vão ceder em nada de importante. E mais, eu queria chamar a atenção para uma coisa que talvez tenha a ver com o euro e que talvez as pessoas não tenham visto. A Ucrânia, os jogadores da Ucrânia, e eu vi isto, aliás, não devo dizer que não vi na televisão, os jogadores da Ucrânia têm nas camisolas, e só se vê se estivermos mesmo ao pé, um mapa da Ucrânia que inclui a Crimeia, que, como sabem, foi anexada pela Rússia. Ora bom, acontece que a UEFA quis levantar um problema sobre isso e tal, e foi a Federação Russa que disse, não não tem problema nenhum, deixem lá à vontade, porque eles ocuparam a Crimeia e não vão ceder a Crimeia de maneira nenhuma, porque tem uma base militar fundamental e que sempre esteve no plano geopolítico russo. Portanto, acontece que eu acho que estas grandes cimeiras são cimeiras que servem para descongelar um bocadinho as relações, serviram para isso, mas é um jogo de soma zero, no aspecto de não ter imediatas repercussões nos dois países, nas duas relações. Agora, há uma coisa que é importante e que Biden quer, e que, a meu ver, Putin não sei se vai querer, mas que a União Europeia quer, que é, no fundo, trazer a Rússia mais para a zona europeia e para os interesses europeus, incluindo a questão do gás natural, por causa da China. Biden neste momento está a querer quebrar, digamos assim, as relações privilegiadas que Moscou e Pequim criaram, até a nível económico e estratégico, e acontece que, digamos, quebrando isso, aproximando a Rússia mais dos interesses europeus e ocidentais, isola mais a China. E isso tem importância geopolítica e geoestratégica. Claro que Putin vai jogar também, digamos assim, no fio da navalha, porque a ele não lhe interessa dizer assim, sim, alinho convosco de qualquer maneira. Não, isso não interessa, naturalmente não vai alinhar, mas vai conseguir uma coisa importante, é que se ele realmente abandonar um bocado mais a China, vai acabar por ver reconhecida também a sua zona de influência na Europa, que é a Bielorrússia e a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia não vai entrar tão facilmente para a União Europeia como quer. E acontece que isso é reconhecer zonas de influência. E a Rússia,
deve dizer-se que sempre quis essas zonas de influência. E deve dizer-se uma coisa curiosa para terminar, é um aspecto histórico interessante. A história mostra isso desde que o imperador Dom Pedro da Rússia criou de facto a Rússia. Foi no século XVII. Desde essa altura, na literatura europeia, e até no século XVIII, que já havia livros, bastante livros, sempre houve a sombra da Rússia, a ideia de que a Rússia exercia uma sombra sobre todo o Ocidente. E a ideia foi sempre dizer assim, bom, nós temos que captar a Rússia. E acho que isso é importante por uma razão, para os Estados Unidos por uma razão, porque vai ser muito difícil tratar com os chineses. Vai ser muito difícil, porque a China está a jogar a fundo, e está a jogar muito seriamente. E, portanto, para os Estados Unidos, bem como para o Ocidente, é importante ter Putin mais do nosso lado, ainda que seja por interesses geoeconómicos, por exemplo, do que tê-lo a fazer entendimentos com a China permanentemente, porque isso cria desestabilização do Ocidente e cria uma situação até certo ponto insustentável, porque é bom lembrar uma coisa para terminar, é que a Rússia assumiu para com a Alemanha e parte do Ocidente o fornecimento de gás natural e o Ocidente vai ficar muito dependente da Rússia. E a Rússia pode fechar a torneira um belo dia, se lhe apetecer. E, portanto, o Ocidente arranja uma forte emancipação no plano energético com as energias alternativas, que nunca serão totais, e vai ser muito depender da Rússia também. Portanto, é importante ter boas relações com a Rússia. Agora, isso não significa uma coisa. Provavelmente até pode-se fazer um jogo deste género, exigir melhor comportamento da Rússia em certos planos, políticos e direitos humanos, por exemplo, e reconhecer que, por exemplo, não se ameaçará nunca a Bielorrússia ou nunca se vai reconhecer muito o papel da Ucrânia, para que, de modo a que a Rússia não tenha muito medo a esse nível, porque a Rússia ficou, e queria terminar, a Rússia teve uma coisa muito, eu vou apontar só duas coisas que são importantes para considerar, o tempo aqui histórico é importante. Quando a União Soviética acabou, a Rússia teve uma contração no PIB de 50%. É uma loucura completa. As pessoas empobreceram de forma incrível. E Putin é que, Yeltsin foi um desastre, e Putin é que recuperou um bocado a economia russa. E por isso tem muita legitimidade. Atenção, ele podia dar sua luz, fazer eleições livres, que teria a mesma, ganharia as eleições. Neste momento ele tem muita legitimidade. E há um outro aspecto que é importante, é que a Rússia, na altura, quis integrar a NATO, com Yeltsin. E acontece que os países europeus da NATO que achavam bem, mas foram os Estados Unidos que não quiseram. Porquê? Porque ter a Rússia na NATO significava ter duas superpotências nucleares na mesma organização, onde mandam de facto os Estados Unidos. Ora, a Rússia ficou segregada, porque a NATO apenas ofereceu uma espécie de uma mão para uma paz duradoura. Mas reparem que a Rússia quis integrar a NATO, e Yeltsin quis. E acontece que isto teria sido, aliás, uma grande oportunidade. Digamos assim, de integração. Mas acontece que não, isso traumatizou os russos e criou nos russos a ideia de que o Ocidente olha para eles de viés. E aquela fuga depois dos países de leste todos para a União Europeia a fugir da Rússia também não lhes causou boa impressão. Portanto, acontece que houve aqui uma quantidade de erros, digamos assim, erros subjetivos, intersubjetivos ao longo da década de 90, que não contribuíram muito para o bom ambiente. E agora põe-se um problema ao Ocidente que é importante, é que o nosso grande inimigo não é neste momento a Rússia de Putin, é a China. José Faustino, o que lhe apraz dizer? Eu já tinha previsto que há uns meses atrás que a grande surpresa iria ser do mandato de Biden, seria a aproximação à Rússia. O mundo estava dividido em três grandes potências, vamos assim dizer, quatro. Os Estados Unidos, a Europa, grandes grupos, a Rússia e a China. E foi com Barack Obama, é preciso não nos esquecermos disto, que ele disse, não, a gente tem que começar a privilegiar, porque os Estados Unidos sempre privilegiaram, através da NATO, etc., a Europa como o seu grande aliado, a nível económico, a nível estratégico, tudo isso. E de desconfiança em relação à Rússia e à China. Ora, o que é que veio dizer o Barack Obama é que vamos virar o nosso foco para a China e desguarnecer mais a Europa. Não é? Portanto, o nosso foco principal é a China. Depois, com Trump, tinha dias, portanto, aquilo variava-se, zangava-se, era amigo, tinha interpreta, não se percebeu nada, era uma misturada de coisas. Podemos dizer de uma certa maneira que a coisa ficou mais ou menos na mesma, apesar de tudo. E agora, o problema é que Biden tem que, e está-se a reposicionar está a reposicionar os Estados Unidos
na velha posição anterior, em que quer ter um papel a dizer como potência, como maior potência que é, e que tem que se opor à China, porque a China não é o problema de ser maior potência, é de querer dominar o mundo. Esse é que é o ponto. E, portanto, os americanos sabem que só com a Europa, com a bela Europa, não vamos lá, mas até nós europeus sabemos. Portanto, é toda a conveniência não ter um inimigo da Rússia, ter, se possível, um aliado, ou pelo menos um indivíduo neutro, e que haja um entendimento. Porque a Rússia Putin não traga dificuldade em perceber que lhe é mais vantajoso ter um posicionamento variável, mas mais favorável para o Ocidente do que para a China, do que ir para a China. Porque a China abafa completamente a Rússia se crescer. Não tem hipótese. Ao passo que aqui isso não acontece, nem tem essa pretensão. O professor explicou com a entrada ou não da NATO. Portanto, mesmo que queiram, não entram. Portanto, alguns querem, outros não querem. Não faz parte disso. Claro, esta cimeira teve a importância que teve, como o professor disse, conheceram-se pessoalmente e repuseram a normalidade, entre aspas, porque é uma normalidade que não é muito normal, mas pronto, está aberta a via de diálogo entre as duas pessoas. Há muita coisa a discutir. A Crimeia, a Rússia não abre mão dela porque estrategicamente precisa dela, é um caso perdido. Eu comparo um bocado a Taiwan com a China, também no mapa também aparece Taiwan. Por isso que os russos não têm que se preocupar, não é esse o ponto. Os habitantes da Crimeia são russos, querem ser russos, e a Rússia precisa da Crimeia estrategicamente e tudo mais. Portanto, é um caso perdido, não vale a pena. E são essas coisas, ou outras, como, por exemplo, as armas nucleares, a quantidade de armas, o posicionamento delas, onde é que estão os avanços, quais os mares navegáveis, onde é que a marinha americana pode andar, onde é que pode andar a russa, como é que faz, como é que deixa de fazer. Isso é que vai começar a ser discutido, isso é que de facto importa. Depois, há o fogacho para os jornalistas apanharem, para o pessoal, onde é que é a Crimeia, é os direitos humanos, é o dissidente russo, é os afro-americanos nos Estados Unidos, enfim, aquele folclore que não tem importância. Retórica política. Exatamente, não tem importância absolutamente nenhuma para a questão essencial, que é o posicionamento geopolítico do mundo. Isso é que é importante. Portanto, o resto é fogacho, para animar o pessoal. E chegamos ao fim do programa desta semana. Quero agradecer mais uma vez a vossa participação à distância. Devido à pandemia de Covid-19, marcamos encontro para de hoje a uma semana à mesma hora. Boa tarde, bom fim de semana.